Fala, rapaziada do Resenha de Primeira. Resenha de Primeira voltando aqui, pessoal, nesse domingo, né? Nesse grande clássico do futebol brasileiro, Fluminense e Atlético Mineiro, jogão aí de bola, jogo da Globo, transmissão da Globo aí. Fluminense que não vem de uma boa partida aí, seu time reserva perdeu aí para o São José genérico na Bolívia na altitude por 1-0, e o Atlético também, que vem de derrota, né? O Atlético Mineiro perdeu aí para o Deportivo Iquique do Chile. Atlético aí com time misto também, perdeu de 3-2. Né? Então os dois se enfrentam nesse domingo. O Atlético Mineiro vem de vitória no Brasileirão, ganhou fora de casa do Juventude, que levou de 5 o pessoal do Fortaleza. Né? E o Fluminense aí vem de vitória 2-1 em cima do Sport, né? O lanterna da competição. Né? O Fluminense aí que poupou os seus jogadores no meio da semana, conforme eu já falei. Agora está com as suas atenções ligadas para o Brasileirão. Na verdade, nem muito, né, pessoal? Eu vejo a torcida do Fluminense criticando muito o Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho não tem ido viajar, o Renato Gaúcho não tem escalado os principais jogadores na competição sul-americana. É o terceiro jogo que o Fluminense fez com o time reserva na competição. Mas, pessoal, eu acho que os dirigentes do Fluminense não deixam algo bem claro para o seu torcedor. Né? O Fluminense não está ligando para essa competição sul-americana. Eu acho que o torcedor se preocupa muito com essa competição, enxerga nessa competição uma chance do Fluminense ser campeão, uma vez que o elenco do Fluminense é um elenco forte, é um elenco limitado, né? Tem um time principal razoável, mas o elenco em si, para jogar muitas competições, é limitado. E eu acho, tá? A minha opinião, eu acho que a diretoria do Fluminense pediu isso para o Renato, tá? Tanto é que o Renato está com tranquilão, escalando reserva do reserva na competição sul-americana, nem indo em alguns jogos da Sul-Americana, deixou claro, né, para o Renato: Renato, por favor, prioriza o Brasileirão, que ano passado a gente quase caiu. Né? Então, assim, prioriza o brasileiro. Está bem claro que o foco do Fluminense é o Brasileirão, não é a Sul-Americana. Mas para o seu torcedor, não. Para o seu torcedor é a Sul-Americana. Então, acho que falta esse diálogo um pouco melhor entre diretoria e a torcida. Tá? Então, voltando ao jogo, a gente vai para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5h30 na Arena MRV. A Arena MRV que está estreando o gramado sintético. O Fluminense que não anda muito bem no gramado sintético. Né? O Galo aí soma 9 pontos, atualmente está na 10ª colocação, né? Um pouco aí distante do G4. Já o Flusão aí está em 5º, né? Antes de encerrar esse sábado aí, e soma 13 pontos, né? Junto com o Cruzeiro. Conforme eu já falei, transmissão aí da Globo e no Premier. Eu vou colocar aqui agora, pessoal, a possível, tá? Digo possível porque Renato aí está com algumas dúvidas aí em relação ao Fluminense, aí o Fábio, Samuel Xavier, tem até o Guga também. O Guga fez uma bela partida contra o São José. Thiago Silva pode retornar, de repente ele fique no banco, né? Que o Thiago Silva está voltando de contusão. A zaga deve ser mesmo Ignacio Freitas, né? Fuente na lateral esquerda, Martinelli. Aí sim a novidade, que é o Nonato. Né? O Nonato aí entrando no lugar do Hércules, que não tem, pessoal, assim, é um jogador muito... um jogador com qualidade, que foi muito bem no Fortaleza, mas no Fluminense ainda não disse por que veio, assim como o Canóbio também, né? As duas maiores contratações do Fluminense 2025 não tem vindo muito bem. Nonato junto com o Ganso, Arias, Canóbio, Kena e Everaldo. Aí sim, pessoal, eu acho que a gente tem que falar com a verdade com a torcida. Né? O Canóbio é um jogador muito esforçado, mas muito limitado. Muito limitado. Assim, A torcida do Fluminense, assim como eu, não assistiam tantos jogos do Atlético Paranaense. Os poucos jogos que a gente assistia, o Canóbio era um jogador que parecia bom para razoável, bom nesse nível aí, assim como o Coelho também, o Coelho, né, que está no Atlético Mineiro, também é um jogador que está lá, não está se destacando. Tá? É bom lembrar que também, a gente lembra do Pablo, também no Atlético Paranaense, só joga lá. É impressionante isso. Então, assim, não tem condição alguma do Keno ser reserva. Mas, porra, Bahia, o Keno erra pra caramba, o Keno não aguenta 2 tempos. Não tem problema, o Keno começa jogando. Keno começa jogando, cansou, segundo tempo entra Canóbio ou entra o Serna, entendeu? Agora, não tem condição alguma do Keno ser reserva do Canóbio ou do Serna. Assim, a diferença técnica, mesmo com a idade do Keno ser bem avançada, é absurda. Né? É absurda. É o jogador do 1 contra 1, é um jogador que faz o diferente. É o Keno de um lado, o Arias do outro, é um inferno para a zaga adversária. E tem que lembrar também que a gente tem Everaldo no ataque. Né? Então, assim, mais que necessário botar o Keno de um lado, o Arias do outro. Né? Assim que o Cano voltar, assim, tem que voltar. Né? O Cano não é jogador para sair no segundo tempo, com o início do segundo tempo, é jogador para sair
mais para o fim. É melhor ter um Cano cansado do que um Everaldo zero bala, porque assim, a diferença é absurda também. É isso que eu não consigo entender. Era assim com o Mano, agora com o Renato. O Cano, antes de se machucar, sempre era substituído com 15, 20 minutos. É muito estranho isso também. Tá? Arbitragem, pessoal, arbitragem aí do Ramon Abad, de Santa Catarina, assistente aí do Bruno Bosquilha, e Aleco dos Santos também, de Santa Catarina. VAR aí vai com Wagner Reuei. Olho nele, hein? Santa Catarina também. Essa é a arbitragem, tá? Mas, pessoal, a gente vai ouvir aqui agora um pouco do Atlético Mineiro com quem entende do Galo, com jornalistas aí de BH. E Fluminense na Arena MRV. O Galo tá voltando para sua casa com um piso novo, gramado sintético, típico, né, de um clube que precisa, nesse caso, de utilizar ali para shows, para eventos, e precisa também de ter uma cara de um estádio novo, bonito. O estádio do Atlético é muito bonito, mas precisa apresentar um gramado, né, com um visual melhor do que apresentou em 2023 e 2024. Então amanhã, cenário lindo para um jogão de bola entre Atlético e Fluminense. No campo, o Atlético precisa de resolver muitas questões. O time não tem jogado bem, tem tomado muitos gols. Nos últimos 12 jogos, o Galo tomou 14 gols. 7 deles em bolas aéreas. Então há um problema defensivo muito grande, a proteção defensiva não está acontecendo. E aí, duas peças que estão fora do time nesse momento fazem, de fato, muita falta para esse elenco muito curto. O Alan Franco, que é um volante, e que estava fazendo ali com o Rubens ou com o Gabriel Menino a saída de bola e a proteção dessa defesa atleticana, está fora por uma lesão, estava fazendo a transição, assim como o Lianco, que também com a coxa esquerda lesionada, também está na fase de transição. Então o Atlético ainda não terá essas duas peças, mas tem o retorno do Givanildo, o Hulk, que está de volta para compor provavelmente com o Rony o ataque do Atlético, que também terá ali o melhor jogador do time nesse momento, que é o Coelho. O Atlético não está bem, mas tem uma atmosfera nova, uma reaparição do Estádio do Galo, que vai ser reinaugurado mais uma vez agora, com tudo completo, com casa nova, piso novo, mas que o futebol também seja novo. Um abraço, tchau. Hoje o Galo recebe o Fluminense no retorno da Arena MRV, né? A casa atleticana está interditada desde aquele jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil do ano passado. Vocês devem lembrar que ocorreram diversos episódios, a torcida invadiu antes mesmo do início da partida do estádio, bombas também foram direcionadas ao gramado, até um colega cinegrafista foi atingido com uma bomba no pé. Então a Arena teve naquela reta final de ano alguns jogos com portões fechados, e o Galo emendou esse processo para fazer uma série de reformas. O gramado sintético foi instalado, e isso é um asterisco para o jogo, é a estreia de um gramado novo, tanto para o Galo, né, que é o dono da casa. O próprio Galo fez alguns treinamentos dentro da Arena MRV durante essa semana, apesar de já ter o gramado sintético na cidade do Galo, mas fez alguns treinos no estádio, e acho que é uma expectativa não só para o mandante, mas para todo mundo. É um campo novo, vamos ver como é que vai ser. Cada sintético é um sintético, a tendência é que seja muito parecido com o do Estádio Olímpico Newton Santos, a casa do Botafogo. Então a gente fica nessa expectativa. Além disso, a expectativa também é que a sonora, a acústica do estádio tenha sido melhorada. Toda uma reforma foi feita também nesse sentido. Não vai ser capacidade máxima, por questões de segurança vai ser feito aos pouquinhos essa abertura. Então, é o Galo voltando para sua casa e o Galo voltando para Minas. Já foram 5 jogos seguidos fora de BH, contando as diversas competições. Foram 3 empates, 1 derrota e 1 vitória dentro desse período. E agora vai para uma sequência de 6 jogos em BH, contando o Clássico, mais os jogos em casa também de Sula, Copa do Brasil e Brasileirão. E o Galo quer engatar uma sequência para jogar essa pressão para longe. O Cuca não está muito satisfeito, toda hora cobra contratações, toda coletiva ele aproveita para cobrar a diretoria de fazer contratações. O elenco de fato do Galo é um elenco muito enxuto, é um elenco muito curtinho, faltam diversas peças. Estamos passando por um momento em que o Galo está cheio de desfalques, né? Caras como o Alan Franco, o Arana, o Lianco, entre outros jogadores que estão desfalcando o Galo. Para hoje o retorno do Hulk, depois de 2 jogos, e quando o Hulk volta meio time, né? Porque é o principal jogador do Galo. Hulk de volta. O Natanael e o Coelho, que foram preservados no jogo da Sula, retornam também para o dia de hoje. A tendência do Galo, então, é com o Everson na defensiva, o Natanael de volta. Rômulo, garoto da base, Júnior Alonso, os dois foram terrivelmente mal na derrota da Sula no meio de semana. E na esquerda, a expectativa é que o Caio Paulista continue por ali, jogador do Fusão.
Na meiuca, o Rubens com o Fausto Vera, que também não vive grande momento. Gustavo Scarpa, ex-jogador do Fluminense. E aí no ataque, você já sabe, Coelho, Rony e também o Hulk. O Galo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Precisa vencer dentro de casa. A gente lembra que a última partida, justamente a única vitória desse período fora de casa, foi no Brasileirão contra o Juventude. Uma vitória muito positiva lá no Alfredo Jaconi, uma grande atuação. A vitória foi magra, mas o Galo jogou muito bem. Foi, acho que, a melhor partida do Atlético desde a final do Campeonato Mineiro. Então vamos ver se o Galo engata essa sequência ou derrota da Sul-Americana patética no meio de semana influencia, enfim. Acho que o Galo chega para a partida de hoje com retornos importantes, mas também com vários desfalques e, claro, com aquele asterisco do fator casa, a novidade, a volta da Arena MRV e esse novo gramado sintético que a gente realmente não sabe como é que as coisas vão ser por lá. Valeu!